Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a resolução da atividade dos sétimos anos do dia 23 de fevereiro, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício, a gente está fazendo uma retomada, tá? De conteúdo. O primeiro exercício fala para escrever o antecessor e o sucessor de alguns números naturais que a gente está trabalhando. Então, assim, naturais, a gente tem que pensar na natureza. Quais são os números que a gente encontra, assim, na natureza? São os números positivos e inteiros. Então, a gente pensa assim, ó, que nem um passarinho. Eu não vou encontrar menos 4 passarinhos. Eu não vou encontrar na natureza 3,7 árvores. Então, a gente sempre encontra números 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a característica desses números, tá? Naturais. Quando a gente fala dos números os antecessores, então a gente faz o número menos 1. E quando a gente fala do sucessor, é o número mais 1. Então a gente tem aqui, ó, escreva o antecessor e o sucessor dos seguintes números. Então 40 é um número. Qual é o antecessor dele? Então é 40 menos 1. Então é o 40 menos 1 é o 39. O sucessor é o 40 mais 1. Então é o 41, tá bom? 99. Qual é o número natural que vem antes do 99? Então, é o 99 menos 1. É o 98. E o sucessor é o 99 mais 1. É o 100. Ok? Aqui, a letra C. O número é o 100. Qual é o número que vem antes do 100? É o 100 menos 1. 99. E o que vem depois do 100 é o 100 mais 1, 101. O número é 499. Qual é o que vem antes do 499? É o 499 menos 1, 498. E o que vem depois é o 499 mais 1, é o 500, certo? Quando nós temos os números assim, ó, a gente fala que eles são consecutivos, né? Essa sequência aqui, ó, eles são consecutivos. Então, temos aqui 3 números, temos 4 sequências de 3 números cada uma, e são números consecutivos. O que é consecutivo? Um vem na sequência do outro. Quando a gente fala assim, ó, pensa direito o que você vai fazer, pensa nas consequências do que você vai fazer. Então, o que é a consequência? É o resultado daquela ação que você vai praticar. Então, quando a gente fala em consecutivos, é uma sequência, é o que vem depois daquele número, né? Então, assim, ó, números consecutivos são os números que são um seguido do outro. Vamos falar desse jeito, tá? Então, ó, 39, 40, 41 são números consecutivos. 98, 99 e 100 são números consecutivos, tá bom? Então, vamos lá. Escreva a sequência, vou aumentar um pouquinho. Escreva a sequência dos números compreendidos entre 39 e 40, perdão, entre 30 e 49. Então, tá entre, ó, o 30 tá aqui, o 49 tá aqui. Quais são os números que estão entre eles? Então, aqui, ó, a gente tem o 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, vai caber 45, 46, 47, puxar para cá. E 48. E 48. Então, esses números estão entre 30 e 49. Quais são os números que são maiores que 51 e menores que 57? Então, vamos lá. Maior que 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Certo? Porque tem que ser menor que 57.
Vocês podem perceber que a letra A e a letra B, a gente perguntou a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu poderia ter falado assim, ó, quais são os números que estão entre 51 e 57. Eu poderia ter falado assim, quais são os números que são maiores que 30 e menores que 49. Então, é a mesma forma de perguntar, tá bom? A gente perguntou, perdão, é a mesma, tá pedindo a mesma coisa, só que tá falando de uma forma diferente. É isso. Maiores ou iguais a 13 e menores que 20. Ó, maior que 13, só que ele fala assim, ó, maior ou igual, então começa no 13. Então aqui, ó, 13, aí o 13 é o igual, aí é dali pra frente, né, que é maior. 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, por que eu parei no 19 e não no 20? Porque ele fala que é menor que 20. Se falasse assim, ó, maior ou igual a 13 e menor ou igual a 20, aí eu incluiria o 20, mas aqui não, nesse intervalo ele fala só que é a partir do 13, inclusive o 13, e menor que 20. Números pares compreendidos entre 21 e 29. Então, par. Qual é a característica para um número ser par? É quando ele divide por 2, o resto dá zero. Ou aqueles que a gente, né, ou não, né? São aqueles que a ordem das unidades simples é 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? Então, se o número termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Então, vamos lá. Pares compreendidos entre 21 e 29. Então, vamos lá. O primeiro par vai ser o 22. Depois, 24, 26 e 28. Porque o próximo vai ser 30 e já é maior que 29. Números ímpares compreendidos entre 36 e 45. Então, vamos lá. 37, 39. Então, se o par termina em 0, 2, 4, 6 e 8, o ímpar termina em 1, 3, 5, 7, 9, tá? Só pra... Então, aqui, ó, 36. Depois do 36 vem o 37, que é o ímpar. Então, aí depois 39, 41 e 43. 45 não entra, porque ele tá compreendido entre, tá? Entre, e não tá inclusive ou igual a 45 aqui. Então, 37, 39, 41, 43. Então, vamos lá, o próximo. 3. O maior estado brasileiro é o Amazonas, ocupando uma superfície territorial de 1.546.445 km². Escreva por extenso o número que aparece nessa sentença. Acabei já lendo ele e falei, né? Então, olha só, o que a gente tem que perceber? Sempre a gente vem aqui, ó, a gente tem mania não, a gente tem o costume de ler e escrever da esquerda para a direita. Quando a gente vai ver o número, a gente começa aqui, ó, ao contrário, da direita para a esquerda. Por quê? Aqui na direita, a gente tem a classe das unidades simples, certo? As classes são sempre de 3 em 3. Dentro das classes, a gente tem as 3 ordens, né? A ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então, aqui, ó, a gente tem esses três, as três primeiras ordens, né? Que é da classe das unidades simples. Então, tem unidade, dezena, centena. Aí depois tem as outras 3 aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Do que? Da classe do milhar. Depois, unidade, dezena, centena. Da classe do milhão. E por aí vai. Mas aqui, ó, na classe do milhão, a gente só tem a unidade, né? Então, a gente tem 1 milhão, certo? Porque tá na unidade. Se fosse duas, tipo, vamos supor, 2 ordens, a gente teria a unidade e a dezena. Então, a gente só tem o 1, né? E a gente lê de 3 em 3 esses números. Só que daí depende da classe. Então, aqui, ó, essa primeira aqui, ó, olhando agora, quando a gente vai ler, escrever, a gente vê aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, os 3 primeiros números, aqui no caso seria dessas 3 primeiras ordens, né? Perdão, é isso. Dessa classe aqui. Então, a gente tem 1. Esse 1 é da classe do milhão. Aí depois, 546 é da classe do milhar. Então, 546 mil. Aí depois, os 3 seguintes.
445. Aí, esse aqui é a unidade simples, tá bom? Então, vai ficar 1 milhão, ó, 1 milhão. Agora, 546, ó, 500 e 46 mil, 1.546.000 e 445 quilômetros quadrados, tá? 445, ok? Na 4, o Distrito Federal, onde está localizada Brasília, tem uma superfície territorial de 5.814 km². Usando algarismos, escreva o número correspondente a essa superfície. Então, ó, 5.800, ó, 800, o que é 800? São 8 centenas, então é a casa das centenas. Vou até pegar e fazer com, ó, 5.000. Esse 5.000 aqui, ó, é a unidade de milhar. Então, a gente tem aqui, ó, unidade da classe aqui dos milhar. Unidade de milhar. Aí depois, 800 são 8 centenas. Então, ele tá aqui na casa das centenas. 14, esse 14, ele representa o quê? Uma dezena e 4 unidades. Então, a dezena e unidade, tá? Então, é isso aqui, ó. 5.814, certo? Quilômetros quadrados. É isso aqui. 5. Um grupo de 800 pessoas foi examinado por uma equipe médica, que constatou o seguinte quadro. 500 pessoas tinham sintomas da doença A, 200 de uma doença B e 150 tinham sintomas das duas doenças. De acordo com esse quadro, responda: quantas pessoas tinham sintomas apenas da doença A? Quantas pessoas tinham sintomas apenas da doença B? Quantas pessoas tinham sintomas tanto da doença A quanto da doença B? E quantas não tinham sintomas da doença A e nem da doença B? Então, aqui, gente, olha só. O total... Deixa eu achar aqui meu... Ok. O total foi de 800 pessoas. Aqui, ó, 800 pessoas era o total. Certo? Aí tinha as pessoas que tinham a doença A e as pessoas que tinham a doença B. A gente sempre começa com um exercício desse tipo olhando aqui, ó, a interseção, tá bom? Então, ó, 150 pessoas tinham sintomas das duas doenças. Então, 150, a gente vai ter aqui no meio, aqui, ó, 150. Ficou muito bom aqui, não. Deixa eu arrumar. Acho que é porque ficou a interseção. Deixa eu arrumar aqui essa interseção, aqui, ó. Então, aqui... melhor, né? B. Então, aqui, ó, 150 tinha os sintomas das duas doenças. Aí, então, comecei aqui, né, do 150. Aí, agora vamos pro aqui. 200 pessoas tinham os sintomas da doença B. Então, 200 pessoas, elas estão aqui, ó, dentro desse limite aqui, o pretinho, tá bom? Então, aqui tudo tem que ter 200. Se eu já tenho 150 que tá com sintoma das duas doenças, então aqui, ó, nessa faixinha, a gente vai ter a diferença, né?
de 200 menos 150. Então, aqui, ó, a gente vai ter 200 menos 150. Ou seja, aqui, ó, tem 50 pessoas, tá bom? 50 pessoas. E aqui a última informação, que a gente começou, né, de baixo para cima, 500 pessoas tinham sintomas da doença A. Então, ó, dentro desse limite aqui, ó, azulzinho, aí, que são as pessoas que tinham sintomas da doença A, a gente vai ter 500 pessoas, só que 150 já está aqui nessa interseção. Então, quantas que vão estar aqui, ó, fora da interseção? Então, vai ser 500 menos 150, porque tudo dentro do azulzinho tem que ser 500. Então, 500 menos 150, 350. Deixa eu colocar de vermelha. 350, certo? Então, olha só, se você pegar aqui dentro desse limite azulzinho, que é das pessoas que tinham sintomas da doença A, vai dar 350 mais 150, que vai dar 500. Se você pegar dentro do limite aqui, ó, da doença B, que é o círculo preto, vai dar 50 mais 150, que é 200, tá bom? E se eu somar tudo esses três aqui, ó, 350 mais 150, 500, mais 50, 550. Só que a quantidade de pessoas total que foi examinada é 800. Se aqui dentro eu tenho 550, quantos que eu tenho fora? Então, eu tenho 800 menos 550. Aqui, ó, 0, faz uma troca, que fica com 7, não sei porque não fez isso aqui. E aqui fica com 10, aumenta uma dezena, né? Quer dizer, tira uma centena, manda para casa das dezenas, então a gente tem aqui 10. Aí vai ficar 5 e 2. Então, aqui fora, ó, tem 250, tá? Então, vamos lá, agora a gente começa a responder. Quantas pessoas tinham sintomas apenas da doença A? Então, apenas da doença A, ó, é aqui, ó, esse intervalo. Deixa eu trocar a cor. Aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, apenas da doença A. É esse aqui, tá? Então, quantas pessoas são? 350. Quantas pessoas tinham sintomas apenas da doença B? Agora eu vou trocar apenas da doença B. Apenas da doença B, ó, é aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá? Apenas da doença B. Então, vai dar 50. Quantas pessoas tinham sintomas tanto da doença A quanto da doença B? Então, vai dar 150. E quantas pessoas não tinham sintomas nem da doença A e nem da doença B? Esses que estão aqui para fora, 250. Aí vocês podem falar assim, professora, eu fiz, mas eu não fiz com esse desenho. Não tem problema. O desenho ele é bom para você ver como que é a situação. Mas se você não fez assim, não tem problema. Mas o importante é chegar no resultado, tá? 6. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros até chegar ao seu destino. Em qual quilômetro dessa estrada está o ponto de destino deste automóvel? Então, vamos lá. Se ele percorreu 435 e tem que percorrer mais 298, então a gente vai fazer uma conta a gente vai fazer uma adição, né? Eu vou fazer a conta aqui embaixo, ó, 6. Então, ó, 435 é o quilômetro que ele percorreu. E ele tem que percorrer mais 298. Atenção aqui, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, 5 com 8, 13, 9, 10, 13 novamente, 4, 7. Então, qual o quilômetro dessa estrada? O quilômetro 733. Na 7. Em um condomínio, há 675 lotes já vendidos e 1.095 lotes para vender.
Quantos lotes de terreno tem nesse condomínio? Então, olha só, a conta aqui também. Já tem 675 que foram vendidos. Falta vender 1.095. Tudo isso aqui, ó, ele vai formar esse loteamento. Então, a quantidade total do loteamento é o número de lotes vendidos e o número de lotes para vender. Então, a gente vai juntar, vai somar. Mais uma vez, atenção na unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centeno embaixo de centeno. E nesse caso, a gente tem a unidade de milhar. Vai juntar não, vai colocar tudo assim, ó, alinhadinho, tá? Se tem dúvida, coloca aqui em cima, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? E faz, se for o caso, faz assim, ó, para deixar separadinho. Então, ó, 675, ó, 5 unidades, 7 dezenas, 6 centenas. Mais 1.095, 5 unidades, 9 dezenas, 0 centenas, 1 unidade de milhar, tá? E faz a soma. Não tem necessidade de colocar essa parte aqui de cima. Isso aqui, ó, eu coloquei para vocês identificarem, tá? Se você consegue fazer sem precisar colocar, ótimo. Então, vamos lá. 5 mais 5, 10. 9, 10, 17. 6 e 1, 7 e 1. 1.770 lotes, tá bom? 1.770 lotes que compõem esse loteamento. 8. Fazendo os seus exercícios diários, Beto correu 2.570 metros no sábado. No domingo, ele correu 750 metros a mais que no sábado. Nessas condições, quantos metros Beto correu no domingo? Então, no sábado ele tinha corrido 2.570 metros. No domingo, ele correu aquilo que ele tinha corrido no sábado, mais 750 metros. Então, a gente vai ver aqui, ó, no domingo, ele correu 2.570 metros, mais 750, olha lá, unidade, dezena, centena. 0, 7, 5, 12, 5 mais 1, 6, 6 com 7, 13 e 3. Então, no domingo ele correu 3.320 metros. Quantos metros ele correu no final de semana? Final de semana é o sábado mais o domingo. Então, no sábado, ele correu quanto? 2.570 metros. E no domingo, acabamos de ver, 3.320, tá bom? Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Sempre atenção nisso. 0. Ai, gente, acho que vocês não estão vendo minha conta. Esqueci. Aqui, acho que agora vocês vão ver, né? Então, aqui, ó. 7 com 2, 9. 3 e 5, 8. 2 e 3, 5. Então, no final de semana, ele correu 5.890 metros. Certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem colocar nos comentários e aí a gente vai conversando aí, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.